Olha, além das manifestações pelo país, o senador pelo PSL, partido Jair Bolsonaro, Major Olímpio, discursou ontem em cima de um carro de som na Avenida Paulista e em uma das declarações, hoje nós sabemos quem são os aliados de Jair Bolsonaro. Senador Major Olímpio atende a Jovem Pan agora. Senador, bom dia, obrigado pela atenção. Muito bom dia, estou à disposição de vocês. Senador, que avaliação o senhor faz dos protestos de ontem e o que o senhor quis dizer? Quais são os aliados do presidente? Olha, em primeiro lugar, eu acabei surpreendido positivamente pelo volume de pessoas que foram às ruas em todo o Brasil. Nós começamos a conversar no dia 20 de abril com o grupo Avança Brasil Maçons, e uma conversa comigo, eles falaram de se mobilizarem para fazer uma manifestação de apoio ao presidente. Eu imaginei que seria uma coisa de um porte menor, talvez só aqui no estado de São Paulo, mas acabou ganhando uma mobilização, grupos de ativistas de toda a ordem acabaram aderindo aqui em São Paulo. Foi uma festa maravilhosa, ocupou-se realmente a Avenida Paulista e numa grande festa, não tivemos nenhuma intercorrência, as pautas acabaram variadas, mas se concentrando em pontos que são fundamentais para o país, um apoio ao governo, um apoio ao Jair Bolsonaro, um apoio ao Sérgio Moro e o pacote anticrime. E quando eu disse na minha fala, como eu já havia dito em outras circunstâncias, nós vamos descobrindo realmente quem são os verdadeiros aliados do Jair Bolsonaro. E eu até estava dizendo que em situações já durante a campanha que aliados naquele momento se engalfinhavam para fazer uma live, fazer selfie com o Jair Bolsonaro, né? Depois nós tivemos um anúncio até pelo Onyx à época de um pacote já fechado, que nunca ninguém viu quem eram os 120, mais de 120 deputados que seriam fiéis de todas as formas ao Jair Bolsonaro. E posteriormente nós começamos a ver a gente tomando algumas bordoadas, alguns reveses em votações e encabeçadas por pessoas, muitos desses pseudo-aliados. Aqui no estado de São Paulo vejo vários que faziam santinho de campanha, agora santinho eletrônico com o Bolsonaro, comigo, para se aproximar do Jair Bolsonaro, que agora estão dizendo, não, agora nós vamos apertar o presidente, nós vamos impor derrotas, nós vamos convocar ministros para dar uma demonstração de força idiota num processo que está dando uma demonstração de força contra o país. E eu fiz também uma chamada à população, não vou deixar de fazer, simplesmente para que passe a acompanhar mais efetivamente como vota e como se posiciona o seu deputado federal, o seu senador, para que realmente eles estejam em sintonia com o que a população espera que estejam. Líder, bom dia. Bom dia, Vera. Tudo bem? Tudo bem. Várias vezes aqui na programação da rádio, ao longo da última semana, eu fiz menção à nossa conversa do fim de semana passado, quando o senhor foi um dos primeiros que falou, olha, a manifestação não será contra o Congresso nem contra o Supremo, mas a favor do governo. E a partir da semana passada, de fato, isso passou a prevalecer nas convocações. Eu queria só que o senhor dissesse, o senhor acha que esteve presente de alguma maneira nos atos em cartazes ou em manifestações uma crítica mais feroz ao Congresso? O senhor acha que o tipo de cobrança feita, por exemplo, personificada na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ela é justa e ela ajuda o governo? Como o senhor vê o papel do presidente da Câmara hoje para a votação dessas agendas de interesse do governo? Olha, eu fui uma das pessoas que em todos os momentos, com ativistas, com a organização, com o próprio partido, insisti que a manifestação devesse ser pró o Brasil, pró o Jair Bolsonaro, pró as mudanças,
e não contra A, B ou C, ou fulanizar. Porque nesse processo todo mundo sabe quem é quem. Ninguém engana ninguém o tempo todo. Então, mas você perde o controle quando você tem uma manifestação de massa e você tem desde o intervencionista que me abordou na Paulista e disse: não, vocês estão sendo muito frouxos, tem que ser com as armas e canhão na mão. E eu disse para ele: você está equivocado. Dentro da democracia você tem todo o direito de se expressar, mas você está equivocado no processo e vamos embora. Até as pessoas que realmente têm críticas muito fortes, críticas contundentes, pedindo a CPI lava-togas, citando o ministro do Supremo, CPI lava-togas, que eu sou signatário, que eu defendo que tenha que existir mesmo com relação à posição do Congresso, posição do presidente da Câmara. Logicamente, o presidente da Câmara tem um papel fundamental como dono da pauta da Câmara. E acaba tudo ecoando, de certa forma, sobre ele. O ônus de conduzir essa pauta, o bônus, muitas vezes, da pauta desagradar, ou pelo resultado, que não é uma coisa que ele pode controlar ou não. Mas foram mensagens muito duras sobre a figura dele, menos em relação ao Davi, presidente do Senado. Mensagens duras, gerais, a todos nós congressistas, a população dizendo: nós estamos de olho, nós vamos cobrar efetivamente. Então eu vi uma pauta aberta e uma novidade que foi a população colocar na pauta a necessidade da nova Previdência. Quando você vai tratar de Previdência, é sempre uma situação mais aguda. Em determinados pontos se trata de tirar alguma garantia, vantagem que se tem. Então não é uma pauta muito popular, mas eu vi até com bastante satisfação, espontaneamente, muitas faixas, cartazes, exigindo, manifestações das pessoas, exigindo também a votação da nova Previdência. Líder, oi. Quando a gente fala da Previdência, ela ficou mais de um mês na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, muito em razão de uma dificuldade da própria base, que na verdade é uma base que ainda não tem os números suficientes para votar a reforma, do que qualquer outro impedimento. A oposição hoje em dia, aquela oposição clássica via PT, etc., é pífia, não tem condição de liderar ninguém, e mesmo o Centrão não foi um impeditivo naquele momento. Quanto o senhor acha que existe de culpa do parlamento, das pautas demorarem a avançar, e quanto é falta de articulação e de organização do próprio governo? O senhor, por exemplo, é um crítico aí do ministro Onyx Lorenzoni, acha que muitas vezes ele não lidera. Não falta também um pouco de meia-culpa por parte do governo? Eu não sei, o governo em si se faz esse meia-culpa. O meu entendimento é que devamos fazer um meia-culpa permanente, sim. Nós sabemos que partido base do presidente só é o próprio PSL, o partido dele. Nós sabíamos disso, sabíamos que isso ia acontecer, sabíamos que a cada votação, a cada pauta teria que ter um processo de convencimento. É lógico que ali, na Câmara, nesse momento com a Previdência, tem muita gente que não quer ser convencido a nada. Tem muita gente sonhando com a volta do toma lá da cá para exigir pontualmente circunstâncias para poder votar. E isso é uma dificuldade, não tem articulação. Muitas vezes criticam o Major Vitor, líder do governo, dentro da Câmara. O Major Vitor, ele não pode entregar o que ele não tem, e nem o que ele não pode entregar. Então tem isso, você tem desarticulação no governo em alguns momentos, sim. E você tem a Câmara com as suas lideranças, pressionando e muitas vezes tentando subjugar, colocar de joelhos o governo, o poder executivo. Isso talvez numa manifestação como a de ontem, pró-governo e pró-Bolsonaro,
o sentimento agudo que eu senti, os reclames da população sobre conduta, você me perguntou, do presidente da Câmara, que às vezes dá a sensação à população que ele quer ser um primeiro-ministro disfarçado e quer impor o seu posicionamento em relação ao executivo. Ok, senador Major Olímpio, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, boa semana de trabalho, até a próxima. Um bom trabalho a todos vocês, obrigado.